Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a seu favor, a favor de seus familiares e a favor do seu lar também. A bênção de Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, proporciona a vitória que você precisa. É necessário crer no nome glorioso do Senhor Jesus. Temos muitas confusões espirituais, mas é o Evangelho, é as verdades da palavra de Deus que levam o homem a crer em Jesus Cristo, vivo, poderoso, que perdoa pecados, que salva o mais vil dos pecadores. Esteja conosco e nós vamos estar orando por você e com você. No Evangelho de João, capítulo 9, do versos 1 ao verso 6, nos diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Nessa passagem, nos é mostrado algo maravilhoso no ministério de Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, que é relatado no capítulo 11 desse mesmo Evangelho, este é o milagre mais glorioso realizado no ministério de Jesus. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, expulsou demônios, fez muitas obras. E o próprio apóstolo João, no seu evangelho, ele relata que se tudo que Jesus fez fosse relatado, não havia livros que pudesse conter as maravilhas que Jesus realizou. Mas esta é de destaque, porque veja, primeiramente, nos é relatado que passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele viu esse cego. O que é característico nos evangelhos
é que as pessoas estavam buscando Jesus, clamando Jesus, tocando em Jesus, para receber uma cura, receber uma libertação. Mas nesse caso, Jesus diz que estava passando, quando ele viu aquele homem cego de nascença. Chamou a atenção de Jesus algo naquele cego. Por que chamou a atenção? Porque aquele seria um dos grandes milagres que Jesus iria operar. Mas, em decorrência, vêm os discípulos e pergunta a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Era da cultura dos judeus e também proveniente da lei que a deficiência física seria resultante de um pecado. Aliás, que o cego não poderia ter pecado se ele nasceu cego. Como que ele poderia ter pecado mesmo antes de vir à vida? É uma pergunta, é uma indagação dos discípulos. Mas Jesus afirma que nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui responde Jesus o porquê que aquele cego chamou a sua atenção. Aquele homem não tinha as suas vistas. Um milagre sem precedente. Mas Jesus ainda fez um ato para demonstrar que ele realmente era o Messias. Jesus fez um ato também de uma ação, um trabalho. Será que Jesus precisaria desse lodo, dessa lama que foi feita com a sua cuspida no chão para que aquele cego pudesse ter vista? Não, Jesus não precisava disto. Mas Jesus o fez. Porque fazendo isto, Jesus estava fazendo um trabalho. Aquele era um dia de sábado. E Jesus veio para cumprir a lei. E o sábado era o ápice da lei. Todo judeu que violasse o sábado, ele morria. Era a lei que prescrevia isto. Pagava com a vida. Então Jesus faz este ato, e os historiadores relatam que o imperador Vespasiano, imperador romano Vespasiano, diz que ele também fazia uso da sua saliva e fazia lodo e untava os olhos dos cegos, e os cegos também recuperavam as suas vistas. Isso, na verdade, é uma oposição, e Satanás sempre faz oposição a Deus, a Cristo, à igreja. Essa é a ação de Satanás. Então, esses relatos, que não têm nenhuma consistência, né, de realidade, mas serve para um combate contra o próprio Cristo. Jesus fez esta ação exatamente para demonstrar que ele realmente era o Filho de Deus. Primeiramente, esta cura miraculosa. O homem não tinha o seu globo ocular, não tinha suas vistas. Jesus recuperou o seu globo ocular. Jesus recuperou, deu uma vista para aquele cego de nascença. Mas Jesus também fez um ato. Ele, ao cuspir no chão, fazer o lodo, o barro, e untar os olhos do cego,
E Jesus estava fazendo uma obra, e que foi contestado pelos fariseus, por Jesus estar violando o sábado. Primeiro pela cura, segundo por fazer esse trabalho, essa atividade, esse lodo no chão. Isso causou uma grande polêmica, mas o que nós queremos mostrar é que Jesus, ele realiza um milagre impossível, exceto para o poder todo especial de Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus das maravilhas. Deus é o Deus que realiza grandes obras. E Jesus o fez exatamente para mostrar e demonstrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus estava, primeiramente, trazendo esta mensagem aos seus discípulos, que mais tarde iriam dar continuidade na obra que ele iniciou. E ao mesmo tempo, Jesus estava demonstrando que ele veio para cumprir a lei. Há muitos nos nossos dias que, induzidos por falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos, estão aderindo à ideia de que devem praticar a lei de Moisés, devem estar aceitando aquilo que hoje os rabinos estão ensinando. Muitos estão indo a Jerusalém para estudar, aprender com os rabinos. Os rabinos precisam aprender conosco que só mesmo Jesus é Senhor e Salvador. Israel é um povo escolhido de Deus, é um povo que no Velho Testamento era o povo prioritário de Deus. Deus atuava através de Israel, embora com toda a desobediência, Israel se envolvendo com idolatria, afastando do Deus vivo e poderoso, do Deus que os colocou naquela terra, do Deus que os constituiu. Mesmo assim, por amor a Davi, Deus teve complacência com aquele povo, e aquele povo precisava estar presente para a vinda do Messias, porque tudo está vinculado com a aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar a sua descendência e abençoar a todas as nações da terra. E é através de Cristo que Deus vem abençoar todas as nações da terra, porque até então era a prioridade dos judeus. Havia também aqueles proselitos, aqueles gentios que se convertiam ao Deus dos judeus, mas eles não podiam participar dos rituais que os judeus participavam, eles não podiam adentrar no templo que os judeus frequentavam, mas eles passaram a crer no Deus que os judeus serviam. Tanto é que no capítulo 10 do livro de Atos, nos mostra quando Pedro é levado por uma visão na casa do gentil Cornélio, que estava lá orando, buscando a Deus, o Deus dos judeus, e havia necessidade de Cornélio tomar conhecimento de que Deus havia enviado o seu Filho Jesus Cristo para a salvação. Cornélio não tinha esse conhecimento. Então Deus aparece em uma visão a Cornélio, e também em que o manda buscar a Pedro, e dá até o endereço, dá o nome, dá o lugar aonde Pedro estava hospedado. O nosso Deus é isto, é o Deus que conhece o coração, é o Deus que sabe todas as coisas. Vale a pena servir a um Deus como este. Então Pedro vai, Cornélio encaminha os seus guardas. Cornélio era um centurião romano,
ele encaminha os seus guardas a buscar Pedro. E Pedro recebeu a visão de Deus. E quando Pedro recebe a visão, ele recebe a visão dos animais imundos que os judeus não podiam comer. E a voz vem dizendo para Pedro: mata e come. Pedro retruca dizendo: Senhor, não como coisa imunda. Não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Foi desta forma que Deus levou Pedro, o apóstolo, na casa do gentil Cornélio. E assim mesmo Pedro ainda levou 3 testemunhas com ele para se defender dos judeus. E lá na casa do gentil Cornélio, quando Pedro começa a anunciar a Jesus, o mesmo fato que aconteceu no capítulo 2 de Atos, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, acontece lá na casa do gentil Cornélio. Então esta barreira se rompeu entre judeus e gentios. Inclusive outro dia, aliás, está correndo na internet aí, parece que um judeu está declarando que o Brasil está numa situação penúria, porque deixou de apoiar Israel. Há muitas controvérsias sobre isto. Há muitos que não estão entendendo o processo de Deus. Nós estamos no período da graça de Deus. E esse período da graça de Deus não há nenhuma prioridade para judeus nem para gentios, nem cor nem raça. Todos dependem de aceitar e receber Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Se hoje, período da graça, o judeu que está num processo de cumprimento da palavra de Deus, não aceitar, não receber Jesus como Senhor e Salvador, também não serão salvos. Deus tem um propósito com a nação de Israel. A nação de Israel está ali implantada porque o próprio Deus implantou dentro desse processo de cumprimento da palavra. O que mais Israel quer é paz. Eles querem segurança. Eles querem tranquilidade, eles querem ter o país deles em paz e não tem, porque a confusão começou na casa de Abraão, com o filho que a Sarai deu através da serva Agar para Abraão ter um filho, porque ela achou que estava muito velha e Deus não ia cumprir a sua palavra. Então vem Ismael. E com Ismael Deus faz também as mesmas promessas que fez a Isaac. E hoje é uma luta, uma batalha contra árabes e judeus. Mas isso é um processo da palavra de Deus. A igreja não se envolve com isto. E não há nenhuma maldição por aquele que se opõe a Israel. Porque Israel está dentro do processo de Deus. Quem controla todas as coisas é Deus. Nada vai acontecer contra Israel, ninguém vai destruir Israel, porque Israel está na proteção de Deus, não é na proteção de nações. Deus tem usado muitas nações para apoiar Israel, mas isso é obra de Deus. Não é que as nações estão buscando, elas têm motivação para estar dando este apoio a Israel. Mas hoje o foco é a igreja de Cristo, o foco é o Evangelho, é pregar o Evangelho, é as verdades de Cristo para a salvação de todos os homens que creem e aceitam Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Os rabinos precisam aprender conosco, que eles precisam crer em Jesus, aceitar Jesus, para também ser salvo. Nós estamos no processo de Deus, estamos no processo de cumprimento, e a promessa de Cristo para a igreja é arrebatamento. Este milagre que Jesus operou é um milagre extraordinário, glorioso, para enfatizar que Ele realmente é o Messias, é o Filho de Deus, que os judeus o rejeitaram, porque nesse processo de Deus, os judeus vão receber, depois do arrebatamento da igreja, vai se manifestar o anticristo, e eles vão receber o anticristo como sendo o Messias, porque o anticristo vai trazer o que eles querem, segurança, vai trazer a eles o seu templo, que eles querem a reconstrução do templo,
que pelas informações eles já têm todo o material para levantar o templo. Este templo será erigido de uma forma rápida. Só que tem um obstáculo. Aonde o templo será erigido, o lugar do templo, hoje tem uma mesquita muçulmana. Só o anticristo que vai dar essa solução, remover essa mesquita e colocar ali o templo dos judeus. Isto no período da grande tribulação, quando a igreja não mais vai estar aqui no mundo. Vai estar os cristãos que não forem arrebatados, mas esses vão ter que crer que ainda há esperança para eles. Neste período da graça, a porta da graça está aberta para todo aquele que crê. Os demônios são capazes de realizar coisas espantosas através dos homens, e as autoridades religiosas dos judeus recusaram ou acusaram o Senhor Jesus de ser possesso de demônios. Capítulo 7 deste mesmo Evangelho de João, versículo 20, nos diz o escritor João o seguinte, capítulo 7, versículo 20: a multidão respondeu e disse: tens demônios, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Pelo contrário, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Circuncidar um homem no sábado seria uma prática de trabalho também. Estavam violando o sábado. Foi isso que Jesus acusou os judeus que o acusavam de violar o sábado, que eles também estavam violando o sábado por praticar a circuncisão no dia de sábado. Nós vemos nos dias de hoje muitos sinais, muitas curas, maravilhas, mas os demônios, eles são capazes de operar. Por isso que os judeus questionavam Jesus, dizendo que Jesus expulsava e curava, expulsava demônios pelo maiorais dos demônios, curava por demônios. Foi isso a acusação. Jesus foi acusado de ser um pecador, no capítulo 9, versos 16 e 24. E essa acusação se originou por ele ter curado no dia de sábado, versículo 14 deste capítulo. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, aquele ex-cego, ele foi expulso da sinagoga, porque ele confessou que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. Creia também que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Não importa o que os homens fazem, os demônios também fazem prodígios, fazem curas, mas, inclusive o anticristo, ele vai vir com uma autoridade de Satanás, ele vai vir numa imitação do próprio Cristo e vai enganar a muitos. Inclusive os próprios judeus serão enganados por eles. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e estarei orando por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo, Senhor, nessa Tua palavra, toca, Senhor, com a Tua bênção, abre os seus entendimentos, para que creia, para que receba a Ti como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Visita, Senhor, esta vida que está enferma, doente, problemática, perturbada, muitos, Senhor, que estão, ó Deus, já até mesmo com desejo de destruir a própria vida. No Teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora
contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, espírito de doença, espírito de enfermidade, e ordeno nesta hora, em o nome do Senhor Jesus, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, que mediante o teu tocar, ó Senhor Jesus, haja cura, haja saúde, haja libertação, haja vitória por sobre esta vida, por sobre esta casa, por sobre este lar, por sobre esta família, no nome do Senhor Jesus. Amém.